Meu nome é Sierra Turner, tenho 29 anos e, até o mês passado, eu planejava o que eu achava que seria o dia mais feliz da minha vida. Depois de 3 anos maravilhosos com o Jeremy, meu negócio de design de interiores prosperando e meus pais apoiando nosso casamento inicialmente, tudo parecia perfeito. Nossas famílias têm uma tradição de casamentos grandiosos, e o meu não seria exceção. Até aquele jantar fatídico em que meu pai deu um soco na mesa e anunciou: "Não vamos pagar por esse circo." Antes de compartilhar como esse momento devastador mudou minha vida para sempre, me diga de onde você está assistindo e clique em curtir e se inscreva se o drama familiar te atingir de perto. Jeremy e eu nos conhecemos em uma exposição de design no centro de Portland, 3 anos atrás. Eu estava apresentando meu primeiro portfólio profissional de design de interiores, nervosa e animada enquanto clientes em potencial olhavam meus trabalhos. Ele estava lá representando sua pequena, mas crescente galeria de arte, expondo peças de artistas locais. Nossos estandes ficavam um de frente para o outro, e eu o via constantemente me olhando com um sorriso caloroso que fazia meu coração disparar. Em um momento de silêncio, ele se aproximou do meu estande e elogiou meu uso de materiais sustentáveis em conceitos de design moderno. "Seu trabalho une funcionalidade e beleza de uma forma que raramente vejo", disse ele. Esse simples comentário desencadeou uma conversa que durou até o encerramento da exposição naquela noite. Descobrimos nossa paixão em comum pela arte, o amor pela natureza e o desejo de viajar para locais arquitetônicos históricos ao redor do mundo. Nosso relacionamento cresceu organicamente ao longo dos meses seguintes. Jeremy foi atencioso e genuíno, sempre incentivando meus esforços criativos. Quando meu negócio de design enfrentou desafios, ele foi meu porto seguro, oferecendo conselhos práticos e apoio emocional. Quando sua galeria precisou de reformas, ajudei a redesenhar o espaço, transformando-o em uma atração local que impulsionou significativamente seus negócios. Depois de 3 anos juntos, navegando pelos altos e baixos da vida em equipe, Jeremy me pediu em casamento na mesma exposição onde nos conhecemos, agora um evento anual do qual ambos participamos. Ele havia combinado com os organizadores o anúncio de uma apresentação especial em seu estande. Quando cheguei, esperando ver um novo artista em destaque, encontrei uma bela exposição da nossa jornada juntos, através de fotografias e lembranças. Diante de nossos amigos e colegas, Jeremy se ajoelhou, segurando um anel vintage que pertencera à sua avó. "Sierra, você transformou a minha vida desde o momento em que criticou a iluminação da minha galeria naquele primeiro dia. Você continuaria projetando a nossa vida juntos como minha esposa?" Eu estava tomada pela emoção, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto enquanto a sentia e sussurrava: "Sim", antes de encontrar a voz para dizer mais alto, arrancando aplausos da multidão ao nosso redor. O anel tinha um significado especial que ia além da história da família. Jeremy trabalhou com um joalheiro local para incorporar pequenos elementos sustentáveis que refletiam minha filosofia de design, tornando-o exclusivamente nosso e, ao mesmo tempo, honrando a tradição. Foi perfeito, como momento. Naquele fim de semana, visitamos meus pais para contar a novidade. Minha mãe, Diana, gritou de alegria, abraçando-me com lágrimas nos olhos. "Minha linda filha vai se casar", repetia ela, examinando o anel e perguntando sobre os detalhes do pedido. Meu pai, Richard, tipicamente reservado com suas emoções, deu um tapinha no ombro de Jeremy com um sorriso sincero. "Bem-vindo à família, filho", disse-lhe com um carinho incomum. Minha irmã mais nova, Alexis, começou imediatamente a discutir vestidos de madrinha e planos para a despedida de solteira, com um entusiasmo contagiante. Para celebrar nosso noivado, meus pais ofereceram um jantar especial em casa no fim de semana seguinte. A mesa estava decorada com flores e velas, e minha mãe havia preparado todos os meus pratos favoritos. Durante a sobremesa, meu pai ergueu o copo para um brinde. "À Sierra e ao Jeremy", começou ele, com a voz estranhamente emocionada. "Como pai da noiva, tenho a honra e o privilégio de dar à minha filha o casamento que ela merece. Jeremy, vejo como você faz minha filha feliz, e isso significa tudo para um pai." Ele se virou para mim, com um olhar sincero. "Sierra, esta é a nossa tradição familiar. Sua mãe e eu cuidaremos de tudo. Daremos a você o casamento mais lindo que uma filha poderia desejar." Fiquei extremamente comovida, com lágrimas nos olhos enquanto olhava para Jeremy, que parecia um pouco desconfortável, mas grato. Mais tarde, ele confessou suas preocupações em aceitar tamanha generosidade. Mas eu lhe assegurei que isso era importante para meus pais.
Eles querem fazer isso por nós, expliquei. Ficariam magoados se recusássemos. Com a bênção dos meus pais e a promessa de apoio financeiro, começamos a planejar nosso casamento para o outono seguinte, aproximadamente um ano depois. Fizemos uma lista inicial de convidados com cerca de 150 pessoas, incluindo familiares, amigos e alguns colegas de trabalho. Minha mãe sugeriu que contratássemos um cerimonialista profissional para ajudar a coordenar tudo, e meu pai concordou que seria sensato, dado o tamanho do evento. Tudo parecia perfeito. Minha formação em design me permitiu ter visões claras para os elementos estéticos. As conexões artísticas de Jerry me ofereceram oportunidades únicas de entretenimento e decoração, e o apoio dos meus pais nos permitiu criar a celebração dos nossos sonhos sem dificuldades financeiras. Mal sabia eu que essa harmonia logo se romperia de maneiras que eu jamais poderia ter previsto. O planejamento do nosso casamento começou para valer cerca de 11 meses antes da data marcada. Minha prioridade era garantir o local perfeito, pois eu sabia que os melhores locais eram reservados rapidamente, especialmente para casamentos no outono, com suas belas folhagens e temperaturas amenas. Pesquisei bastante e reduzi nossas opções a 3 possíveis locais: Lakeside Gardens, com vista para o mar e arquitetura clássica, Pinewood Manor, uma propriedade histórica com jardins encantadores, e meu favorito, Rosewood Estate, uma mansão reformada do século XIX com jardins deslumbrantes e um espaço interno versátil que me permitiria personalizar completamente o design do nosso casamento. Meu pai concordou em me acompanhar para visitar esses locais, o que inicialmente me emocionou. Achei que isso demonstrava seu investimento no nosso dia especial. No Lakeside Gardens, ele fez perguntas apropriadas sobre a capacidade e as comodidades, embora eu o tenha notado olhando o relógio várias vezes durante o passeio. Quando chegamos ao Pinewood Manor, sua paciência parecia estar se esgotando, e ele interrompeu o coordenador várias vezes para perguntar sobre os preços, em vez de me deixar perguntar sobre as possibilidades de design. Quando chegamos a Rosewood Estate, fiquei imediatamente cativado por sua grandiosidade e potencial. O proprietário, Vincent Blackwood, nos conduziu pessoalmente pelo tour, descrevendo com paixão a história da propriedade e as recentes reformas. Enquanto eu imaginava nossa cerimônia no jardim e a recepção no salão de baile lindamente restaurado, meu pai verificava seus e-mails com atenção e suspirava alto. Quando Vincent se desculpou brevemente, meu pai se virou para mim. Quanto tempo mais isso vai levar, Sierra? Tenho trabalho de verdade para fazer. Seu comentário me magoou, mas eu o descartei como mera impaciência, e não como um sinal de problemas mais profundos. Só mais alguns minutos, pai. Este lugar é perfeito. Você não acha? Ele olhou ao redor, sem se comprometer. Parece caro. Há salões de baile de hotel perfeitamente bons que custariam a metade do preço. Na semana seguinte, nos encontramos com Stephanie Winters, uma cerimonialista altamente recomendada que já havia coordenado vários casamentos de celebridades em nossa região. Levei minha mãe e meu pai, pois eles insistiram em participar das decisões importantes. Stephanie apresentou várias opções de pacotes e temas, fazendo perguntas habilmente para entender nossa visão. Enquanto eu discutia os esquemas de cores e atmosfera, meu pai repetidamente mudava a conversa para os custos. E quanto custaria aquele arranjo de flores? Ele interrompia quando eu mencionava que gostava de uma ideia específica de centro de mesa do portfólio dela. Existe uma alternativa mais barata para esse tipo de iluminação? Depois que Stephanie apresentou uma visão geral completa dos serviços, meu pai franziu a testa. Isso tudo parece excessivo para um dia só, não é? Tentei descontrair. Bem, espero que seja só um dia na nossa vida, pai. A maioria das pessoas só planeja se casar uma vez. Em vez de sorrir, ele olhou diretamente para mim e disse: Você não acha que isso tudo é exagero? Todo esse dinheiro para o que equivale a uma festa elaborada? Era a primeira vez que ele questionava explicitamente os gastos depois de prometer financiar o casamento. Minha mãe mudou rapidamente de assunto, mas o comentário ficou na minha cabeça, incomodando-me. A experiência de comprar o vestido de noiva trouxe outra interação perturbadora. Minha mãe me acompanhou a uma loja de vestidos de noiva de luxo e, inicialmente, o dia pareceu mágico. A consultora apresentou vários modelos, e minha mãe chorou ao me ver nas primeiras opções. No entanto, durante toda a nossa consulta, ela continuou saindo para fazer ligações, que mais tarde descobri que eram para o meu pai.
Depois de experimentar 7 vestidos, encontrei o ideal, um deslumbrante vestido de corte com delicados bordados e uma cauda discreta. Ele se ajustava perfeitamente ao meu corpo e combinava com a estética elegante e atemporal que eu imaginava para o nosso casamento. Quando a consultora mencionou o preço, a expressão da minha mãe mudou. É lindo, querida, mas talvez devêssemos considerar outras opções antes de decidir. Vamos pensar e voltar outro dia. No caminho para casa, minha mãe estava estranhamente quieta. Quando chegamos, meu pai estava esperando e imediatamente perguntou sobre o vestido. A Sierra encontrou um que gostou, disse minha mãe, cautelosa. E quanto custa este vestido? Perguntou ele diretamente. Quando contei, ele zombou. Por algo que você só vai usar uma vez? Isso está ficando ridículo. Naquele fim de semana, convidamos Jeremy para jantar com minha família, na esperança de discutir os detalhes do casamento juntos. A noite começou bem agradável, com minha irmã mantendo a conversa fluindo com perguntas sobre a galeria de Jeremy e as próximas exposições. No entanto, na metade do prato principal, meu pai pigarreou e lançou um olhar avaliador para Jeremy. Então, Jeremy, começou ele num tom que eu já ouvirá usar em negociações comerciais, o senhor trabalha na indústria da arte. Quanto um galerista como o senhor ganha por ano? A mesa ficou em silêncio. Jeremy pareceu surpreso, mas manteve a compostura. Minha galeria está indo bem, senhor. Temos crescido constantemente nos últimos anos. Não foi isso que eu perguntei, insistiu meu pai. Eu pedi números. Qual é a sua renda anual? Jeremy me olhou, visivelmente desconfortável, mas tentando ser respeitoso. Com todo o respeito, senhor, eu mantenho as finanças separadas da Sierra, mas discutimos nossa situação financeira detalhadamente e estamos confortáveis com o nosso futuro juntos. A expressão do meu pai endureceu. Então, você está contando com a renda dela, ou talvez com as nossas contribuições? Interrompi, sentindo meu rosto corar de vergonha e raiva. Pai, isso é completamente inapropriado. Jeremy e eu somos bem-sucedidos em nossas áreas. Não precisamos justificar nossas finanças para você. O resto do jantar foi terrivelmente constrangedor. Depois que Jeremy foi embora, confrontei meu pai. O que foi isso, pai? Você envergonhou a mim e ao Jeremy. Minha mãe tentou mediar. Seu pai só está preocupado com o seu futuro, querida. Mais tarde naquela noite, chamei minha mãe para uma conversa particular. Mãe, o que está acontecendo com o papai? Ele prometeu apoiar o nosso casamento, mas agora está questionando todas as despesas e interrogando Jeremy sobre dinheiro. Minha mãe suspirou, dando um tapinha na minha mão para me tranquilizar. Seu pai só está preocupado, só isso. Ele quer ter certeza de que você está tomando a decisão certa. Todo pai se protege quando a filha vai se casar. Vai ficar tudo bem, eu prometo. Suas palavras tinham a intenção de confortar, mas algo em seu tom me fez questionar se ela realmente acreditava nelas. Pela primeira vez, comecei a temer que o planejamento do nosso casamento não corresse tão bem quanto eu esperava. Com meus pais ainda apoiando oficialmente nossos planos de casamento, apesar da tensão crescente, Jeremy e eu seguimos em frente para garantir o local dos nossos sonhos. Após uma análise cuidadosa, decidimos que Rosewood Estate seria perfeito para nossa cerimônia e recepção de outono. Agendamos uma reunião com Vincent Blackwood para discutir os detalhes do contrato e dar um sinal. No dia da nossa consulta, meu pai ligou para dizer que não poderia comparecer devido a uma reunião de negócios inesperada. Só me ligue se precisar de aprovação para alguma coisa, disse-lhe apressadamente antes de desligar. Jeremy e eu trocamos olhares preocupados, mas prosseguimos com a reunião. Vincent nos recebeu calorosamente em seu escritório, uma sala lindamente restaurada com marcenaria original e comodidades modernas. Ele apresentou o contrato, explicando cada seção cuidadosamente. Para sua data em outubro do ano que vem, exigimos um depósito de $5.000 hoje para garantir a reserva, explicou Vincent. Este depósito não será reembolsável em caso de cancelamento, pois estaremos recusando outros clientes em potencial para sua data. Liguei para meu pai conforme combinado, colocando-o no viva voz para discutir o depósito. Sim, tudo bem, disse-lhe distraidamente. Passe no meu cartão de crédito. Enviarei as informações por mensagem de texto.
Com a aprovação verbal do meu pai e as informações de pagamento, Jeremy e eu assinamos o contrato. Vincent parecia genuinamente animado com a nossa visão para o casamento. Sua experiência em design de interiores tornará este evento espetacular, comentou Vincent. Raramente encontro casais com uma visão tão clara e coesa. Ao sairmos, Vincent mencionou algo que mais tarde se mostraria significativo. Eu supervisiono pessoalmente todos os eventos em Rosewood, disse ele. Seu casamento receberá toda a minha atenção, não apenas a da minha equipe. O próximo grande obstáculo surgiu quando começamos a finalizar nossa lista de convidados. O que deveria ter sido um processo simples tornou-se cada vez mais controverso. Minha mãe me apresentou uma lista de 20 convidados adicionais que meu pai queria convidar, colegas de trabalho que eu nunca tinha conhecido. Pai, este é o nosso casamento, não um evento de networking, protestei durante o jantar de domingo. Jeremy e eu queremos uma celebração intimista com pessoas que realmente nos conhecem e se importam conosco. Meu pai ergueu os olhos do prato, com uma expressão séria. Eu estou pagando por este casamento, Sierra. Essas pessoas são importantes para mim e para o negócio da nossa família. Então este casamento é sobre você? Perguntei, sem conseguir disfarçar o tom de voz. Não seja dramática, respondeu ele, com desdém. É assim que as coisas funcionam. Os pais da noiva convidam seus colegas e conhecidos. É tradição. É uma tradição ultrapassada, retruquei, e você prometeu que este casamento era para nós, não para seus contatos comerciais. Ele pousou o garfo com um estrondo. Este casamento está me custando uma pequena fortuna. O mínimo que você pode fazer é acomodar alguns convidados que podem ser úteis para o futuro da nossa família. A discussão terminou comigo, relutante, concordando em adicionar 10 de seus sócios comerciais à lista de convidados, um acordo que não deixou nenhum de nós satisfeito. Mais tarde naquela noite, Jeremy tentou me confortar. Não vale a pena brigar com seus pais por causa de alguns convidados a mais, disse-lhe suavemente. Ainda teremos o nosso dia perfeito. Assenti, mas a interação me deixou inquieta. Estava ficando claro que meu pai via sua contribuição financeira como uma forma de adquirir controle sobre as decisões do nosso casamento. O próximo conflito surgiu em torno da seleção do cardápio. Jeremy e eu tínhamos imaginado um cardápio criativo e personalizado que refletisse nossos primeiros encontros e refeições favoritas compartilhadas. Queríamos mesas de comida em vez de um jantar formal, permitindo que os convidados se misturassem e desfrutassem da variedade. Quando apresentamos essa ideia aos meus pais, meu pai imediatamente se opôs. Não, não, não. Precisamos de um jantar de verdade, com opções de costela e salmão. As mesas de comida parecem baratas e desorganizadas. Mas, pai, os postos de comida podem ser mais caros do que o serviço tradicional, expliquei. E refletem melhor o nosso estilo. Se eu pagar, teremos um serviço de mesa decente, insistiu ele. Suas ideias artísticas são ótimas para seus pequenos projetos de design, mas um casamento é uma ocasião formal. Sua desconsideração da minha expertise profissional me magoou. Meus pequenos projetos de design já foram publicados em revistas regionais, lembrei-o, tentando manter o tom de voz calmo. Não se trata da sua carreira, Sierra. Trata-se do que é apropriado para um casamento. Quando você paga pelos seus próprios eventos, pode servir a comida como quiser. Minha mãe, que inicialmente apoiava muitas das nossas ideias, começou a concordar mais consistentemente com meu pai. Durante uma ligação sobre arranjos florais, ela suspirou quando descrevi a estética de flores silvestres que eu preferia. Querida, talvez devêssemos considerar arranjos mais tradicionais. Seu pai está sendo muito generoso com o orçamento deste casamento. Deveríamos ser gratos e chegar a um acordo em algumas coisas. Compromisso parece significar fazer tudo do jeito dele, respondi, com a frustração aumentando. Ele é seu pai e te ama, disse ela, com um tom de advertência. Você deveria entender que ele e eu estamos pagando por este lindo casamento. Uma semana depois, durante uma reunião com Stephanie, nossa cerimonialista, ela me puxou de lado enquanto Jeremy discutia opções musicais com o possível DJ. Sierra, eu faço isso há 15 anos, disse ela calmamente. Já vi essa dinâmica antes. Quando os pais estão pagando, muitas vezes se sentem no direito de tomar as decisões.
Às vezes, ajuda a ter uma conversa franca sobre expectativas e limites antes que as coisas piorem. Eles prometeram que este casamento era para nós, eu disse, percebendo a mágoa na minha própria voz. Eu sei, ela respondeu com simpatia. Mas dinheiro e emoções familiares são uma mistura complexa. Considere conversar com ele sobre quais decisões são mais importantes para você e em quais aspectos você está disposto a ceder. Naquela noite, Jeremy e eu tivemos uma conversa séria sobre a tensão crescente. Sentamos na pequena varanda do nosso apartamento, a noite de primavera ainda fria, enquanto tomávamos chá e encarávamos a realidade da nossa situação. Detesto ver você estressada desse jeito, disse Jeremy, pegando minha mão. Talvez devêssemos considerar pagar o casamento nós mesmos. Poderíamos reduzir o orçamento, fazer algo menor, mas totalmente nosso. Perderíamos o depósito em Rosewood, apontei. E teríamos que esperar mais para economizar o suficiente. Talvez valha a pena para sua paz de espírito, sugeriu ele. Seu relacionamento com seus pais é mais importante do que um dia, por mais especial que seja. Encostei-me em seu ombro, refletindo sobre suas palavras. Deixe-me tentar conversar com eles mais uma vez. Talvez, se entenderem como o comportamento deles está me afetando, se lembrem do motivo pelo qual se ofereceram para ajudar. Jeremy assentiu e me deu um beijo no topo da cabeça. Seja qual for a sua decisão, estou com você. Tudo o que me importa é me casar com você, seja em Rosewood Estate ou no cartório no centro da cidade. Seu apoio inabalável fortaleceu minha determinação de ter uma conversa honesta com meus pais, na esperança de salvar nossos planos de casamento e meu relacionamento com eles. Mal sabia eu que essa conversa mudaria tudo de maneiras que eu jamais poderia ter previsto. Após cuidadosa consideração, decidi falar com meus pais a sós, sem a presença do Jeremy. Achei que eles seriam mais receptivos se não se sentissem em menor número ou que eu estivesse escolhendo o lado dele em vez do deles. Dirigi até a casa deles numa terça-feira à noite, sabendo que meu pai chegaria do trabalho e que eles não teriam outros compromissos. Meu estômago se revirou de ansiedade quando estacionei na garagem. A casa colonial de 2 andares onde eu havia crescido parecia a mesma de sempre, bem conservada e imponente. Minha mãe atendeu a porta com um sorriso que desapareceu ao ver minha expressão séria. Sierra, não esperávamos você esta noite. Está tudo bem? Preciso falar com você e o papai, eu disse, entrando. É importante. Ela me levou até a sala de estar, onde meu pai estava sentado em sua poltrona de couro favorita, com os óculos de leitura apoiados no nariz, enquanto revisava um documento. Ele olhou para cima, surpreso ao me ver. Sierra, o que a trouxe aqui sem avisar? Sentei-me no sofá em frente a ele enquanto minha mãe se empoleirava nervosamente no braço da cadeira. A tensão era palpável antes mesmo de eu falar. Quero falar sobre o casamento, comecei, tentando manter a voz firme. As coisas não estão indo como o Jeremy e eu esperávamos, e sinto que precisamos esclarecer as coisas. Meu pai tirou os óculos com uma expressão cautelosa. Qual é o problema? Respirando fundo, continuei. Quando você se ofereceu para pagar o nosso casamento, pareceu um presente maravilhoso. Mas, desde então, parece que toda decisão precisa da sua aprovação. Sinto que Jeremy e eu não temos nenhuma influência no dia do nosso casamento. Isso não é justo, Sierra, interrompeu minha mãe. Concordamos com muitas das suas ideias. Só as que o papai aprova, retruquei. Olha, eu entendo que, como você está contribuindo financeiramente, quer alguma contribuição. Mas este ainda é o nosso casamento e, ultimamente, parece que o papai está tratando como uma transação comercial em que ele tem o controle acionário. Meu pai apertou o maxilar. Estamos gastando uma quantia considerável de dinheiro neste evento. É claro que devemos ter participação. Participação é diferente de controle, expliquei. E se este acordo não funcionar, Jeremy e eu estamos dispostos a assumir a responsabilidade financeira nós mesmos. Preferimos um casamento menor, que reflita quem somos, do que um evento suntuoso que pareça a visão de outra pessoa. Eu esperava resistência, talvez até raiva, mas o que aconteceu em seguida me pegou completamente desprevenida. Meu pai bateu a palma da mão na mesa lateral, fazendo minha mãe e eu darmos um pulo. Tive uma longa conversa com o pai do Jeremy, anunciou ele, com a voz fria. Minha confusão deve ter transparecido no meu rosto.
Você falou com o Sr. Reis? Quando? Por quê? Porque é isso que pais responsáveis fazem, respondeu ele. E o que eu descobri foi muito interessante. Você sabia que a família dele quase faliu há 5 anos? O pai dele tomou algumas decisões de investimento questionáveis, e eles perderam quase tudo. Fiquei arrasada. Jeremy havia compartilhado esse capítulo difícil da história de sua família comigo no início do nosso relacionamento. Seus pais, de fato, enfrentaram dificuldades financeiras, mas trabalharam muito para reconstruir suas vidas. Jeremy chegou a adiar os próprios estudos para ajudá-los durante esse período, algo que eu respeitava profundamente. Eu sei disso, eu disse baixinho. Jeremy me contou tudo. Ele te contou que a galeria dele está quase no fim das contas? Que ele teve que tomar empréstimos para mantê-la funcionando no ano passado. Meu pai se inclinou para a frente, com uma expressão dura. Ele vai se casar com alguém de uma família financeiramente estável, Sierra. Você não percebe o padrão? Ele está te mirando pelo seu dinheiro, ou melhor, pelo meu dinheiro. A acusação era tão absurda que, por um momento, não consegui falar. Jeremy era uma das pessoas mais trabalhadoras e independentes que eu conhecia. Ele havia construído sua galeria do zero, recusando ajuda mesmo quando era oferecida. Isso é completamente mentira, finalmente consegui dizer. Jeremy nunca me pediu dinheiro. Ele nunca me deixou ajudar nos negócios dele, mesmo eu tendo oferecido. Ele é orgulhoso, pai. Orgulhoso demais, às vezes. Todos os homens se orgulham em público, zombou meu pai. Mas eu entendo o que ele está fazendo. Este casamento, o local, a lista de convidados, tudo isso grita alguém tentando elevar sua posição social. Foi você que insistiu no local caro e no jantar formal, exclamei, incrédula com a lógica distorcida. Depois de discutir os detalhes e consultar Jeremy, que também ficou impressionado com a generosidade de Vincent, aceitamos sua oferta extraordinária. O casamento foi retomado, embora em um formato modificado que poderíamos complementar com nossas próprias economias. Fiel à sua palavra, Vincent ligou para meu pai mais tarde naquele dia. Eu não estava presente na conversa, mas Vincent me contou depois que tudo correu exatamente como planejado. Meu pai ficou inicialmente confuso sobre o motivo pelo qual o dono do local estava ligando diretamente para ele, depois ficou chocado ao saber do reembolso e, por fim, furioso quando Vincent explicou que o casamento aconteceria sem o seu envolvimento financeiro. As consequências daquele telefonema vieram rapidamente. Meu telefone tocou menos de 1 hora depois, e o nome do meu pai apareceu na tela. Me preparando, atendi. O que você fez? Ele perguntou sem rodeios, com a voz carregada de raiva. Olá para você também, pai, respondi calmamente. Não seja espertinha comigo, Sierra. Por que o dono do Rosewood me ligou? O que você disse a ele? Eu simplesmente expliquei que você não estava mais financiando o nosso casamento, respondi. Ele tomou as próprias decisões depois disso. Ele disse que vai devolver o depósito, mas que o seu casamento ainda vai acontecer lá. Como isso é possível? Que tipo de jogo você está jogando? Sem brincadeira, pai. Jeremy e eu vamos nos casar em Rosewood, só que não com o seu dinheiro. Isso é ridículo, ele gaguejou. Você não pode pagar aquele lugar sozinha. O que você disse a ele sobre nós para receber esse tratamento especial? A verdade, eu disse simplesmente, é que você investigou o histórico financeiro do meu noivo sem o conhecimento ou consentimento dele e depois retirou seu sustento porque ele não atende aos seus requisitos de renda para um genro. Seu tom de voz baixou perigosamente. Você está envergonhando esta família. Não, pai. Você se envergonhou. Com isso, encerrei a ligação, com a mão tremendo, mas a determinação mais forte do que nunca. Jeremy, que estava ouvindo minha parte da conversa, me puxou para um abraço. Você está bem? Assenti contra o peito dele. Mais do que bem. Pela primeira vez desde que tudo isso começou, sinto que estamos retomando o controle. Mal sabia eu que aquilo era apenas o começo de um confronto que, em última análise, levaria a uma cura inesperada e a um entendimento mais profundo entre todas as partes envolvidas. No dia seguinte ao telefonema de Vincent para meu pai, meus pais apareceram sem avisar na porta do nosso apartamento.
Jeremy tinha acabado de sair para a galeria, então os encarei sozinha, parada firmemente na porta, em vez de convidá-los a entrar. Meu pai parecia furioso, com o rosto corado e o maxilar tenso. Minha mãe estava um pouco atrás dele, com uma expressão que misturava raiva e o que poderia ser preocupação. Precisamos conversar, exigiu meu pai. Acho que já dissemos tudo o que precisávamos na outra noite, respondi friamente. Sierra, por favor, interrompeu minha mãe. Esta situação saiu do controle. Relutantemente, dei um passo para o lado para deixá-los entrar em nosso modesto apartamento. Meu pai imediatamente começou a andar de um lado para o outro em nossa pequena sala de estar, observando as peças de arte que Jeremy havia colecionado e os elementos de design que eu havia cuidadosamente integrado à nossa casa. O que exatamente você disse ao dono do Rosewood? Perguntou ele, virando-se para mim. Ele foi incrivelmente rude ao telefone, insinuando que de alguma forma tínhamos prejudicado você. Eu disse a verdade a ele, respondi. Que você retirou seu apoio financeiro porque não aprova o nível de renda do Jeremy. Você está nos fazendo parecer horríveis para estranhos, exclamou meu pai. Você tem ideia de como aquela ligação foi constrangedora? Ele praticamente me acusou de tentar comprar um marido diferente para minha filha. E não era exatamente isso que você estava tentando fazer, desafiei. Você literalmente me disse para encontrar alguém que pudesse me pagar, como se eu fosse um item de luxo em vez de uma pessoa com coração e mente próprios. Minha mãe se adiantou. Sierra, você está distorcendo as nossas palavras. Só queremos o que é melhor para você. Não, retruquei com firmeza. Você quer o que acha que é melhor para mim. Há uma diferença enorme. Antes que minha mãe pudesse responder, a porta do apartamento se abriu e Jeremy entrou, parando de repente ao ver meus pais. Sua expressão mudou de surpresa para determinação enquanto ele se aproximava para ficar ao meu lado. Richard, Diana, ele os cumprimentou com um aceno de cabeça. Voltei porque esqueci os papéis, mas fico feliz que vocês estejam aqui. Precisamos esclarecer as coisas. Meu pai se virou para Jeremy, com uma postura confrontadora. Você virou minha filha contra nós. Jeremy permaneceu calmo. Eu não fiz nada disso. Sierra toma suas próprias decisões. Ela sempre tomou, e essa é uma das muitas razões pelas quais eu a amo. Você está manipulando ela, insistiu meu pai, fazendo-a escolher entre a família dela e você. Não, senhor, respondeu Jeremy com firmeza. Você fez isso quando me investigou sem o meu conhecimento e depois tentou cancelar nosso casamento com base nas suas descobertas. Sierra e eu estávamos planejando uma vida juntos. Foi você quem apresentou o ultimato. Minha mãe pareceu desconfortável. Só estávamos tentando protegê-la, disse ela. De quê? Perguntou Jeremy. De um homem que a ama mais do que tudo, que apoia seus sonhos e ambições, que jamais pediria que ela fosse outra coisa que não fosse exatamente quem ela é? Pela primeira vez, vi minha mãe realmente olhando para Jeremy, enxergando além de seus preconceitos e da influência do meu pai. Minha família teve dificuldades financeiras, continuou Jeremy, abordando a acusação tácita que pairava entre eles. Meu pai fez alguns investimentos ruins e perdemos quase tudo. Mas sabe o que isso me ensinou? O valor do trabalho duro, da resiliência e de que o dinheiro não define o valor de uma pessoa. Ele deu um passo em direção aos meus pais. Reconstruí minha vida do zero. Minha galeria pode não ser muito lucrativa ainda, mas cresce a cada ano. Nunca aceitei esmola e certamente não fui atrás da Sierra pelo dinheiro da família dela. Aliás, até começarmos o planejamento do casamento, eu não tinha ideia da sua situação financeira, além de saber que você vivia confortavelmente. Enquanto Jeremy falava, a porta do apartamento se abriu novamente, assustando a todos nós. Vincent Blackwood estava parado na porta, parecendo um pouco envergonhado. Desculpe interromper, disse ele. O síndico do prédio me deixou entrar. Queria deixar alguns documentos revisados para Sierra e Jeremy, mas posso voltar mais tarde. Meu pai encarou Vincent, incrédulo. Você? O que está fazendo aqui? Vincent se endireitou, estendendo a mão para meu pai. Senhor Turner, acho que conversamos por telefone ontem. Sou Vincent Blackwood, proprietário da Rosewood Estate. Meu pai ignorou a mão estendida. Eu sei quem você é.
O que não entendo é por que está se metendo em um assunto de família. Eu não pretendia, respondeu Vincent, abaixando a mão, mas mantendo a compostura digna. Mas quando Sierra ligou para cancelar o casamento, algo na história dela me tocou profundamente. Isso é completamente antiprofissional, meu pai se irritou. Talvez, reconheceu Vincent. Mas às vezes a decência humana supera o protocolo empresarial. Ele se virou para nos contemplar a todos. Posso compartilhar uma coisa com o senhor, Sr. Turner? Sem esperar permissão, Vincent continuou. 30 anos atrás, eu estava na mesma situação que Jeremy. Apaixonei-me por uma mulher cujos pais achavam que eu estava abaixo do status da família deles. O pai dela era um restaurateur de sucesso, enquanto eu estava apenas começando no ramo da hospitalidade com mais sonhos do que dinheiro. A expressão do meu pai permaneceu impassível, mas ele não interrompeu. Os pais dela fizeram de tudo para nos separar, continuou Vincent. Eles investigaram minhas finanças, criticaram minhas ambições e até tentaram apresentá-la a homens mais adequados. Parece familiar? Minha mãe se mexeu, desconfortável, enquanto o maxilar do meu pai se contraía ainda mais. Nós nos casamos mesmo assim, disse Vincent com um sorriso gentil. Contra a vontade deles, com apenas alguns amigos presentes. Os pais dela se recusaram a comparecer. Não falaram conosco por 2 anos. Essa história tem algum sentido? Perguntou meu pai, secamente. Sim, respondeu Vincent. 2 anos depois do nosso casamento, o pai dela teve um ataque cardíaco. Apesar de tudo, minha esposa correu para o lado dele. Durante a recuperação dele, ele me conheceu de verdade, não apenas o meu extrato bancário. Ele viu como a filha dele era feliz, como eu trabalhava duro, o quanto nos amávamos. Os olhos de Vincent encontraram os do meu pai diretamente. Antes de morrer, 10 anos depois, ele me disse que seu maior arrependimento foi ter perdido o nosso casamento e desperdiçado 2 anos de relacionamento por causa do seu orgulho e preconceitos. A sala ficou em silêncio enquanto as palavras de Vincent pairavam no ar. Depois de um momento, ele continuou com mais delicadeza: Sr. Turner, vejo muito de mim em Jeremy, francamente, muito do meu sogro em você. O senhor é um homem bem-sucedido que trabalhou duro para sustentar sua família. O senhor quer proteger sua filha das dificuldades. Isso vem do amor, por mais equivocadas que sejam suas ações. Para meu espanto, meu pai não descartou imediatamente as palavras de Vincent. Em vez disso, afundou-se no sofá, parecendo de repente mais velho e vulnerável do que eu jamais o vira. Só quero que ela tenha uma vida mais fácil do que a minha, disse-ele baixinho, quase para si mesmo. Quando eu estava começando, Diana e eu passamos por muitas dificuldades. Houve noites em que não conseguíamos pagar a conta do aquecimento, vezes em que tivemos que escolher entre remédios para Sierra e pagar o aluguel. Olhei para meu pai em choque. Ele nunca havia compartilhado esses detalhes da infância deles antes. Prometi a mim mesmo que minha filha nunca conheceria esse tipo de preocupação, continuou ele, que nunca teria que contar centavos ou ficar acordada pensando em como sobreviver. Minha mãe se aproximou para sentar-se ao lado dele e pegou sua mão. Só queríamos te proteger das dificuldades que enfrentamos, disse ela, olhando para mim com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez, entendi a perspectiva deles, mesmo discordando dos métodos. Pai, mãe, eu entendo que vocês quiseram me proteger das dificuldades, eu disse, mas tentar controlar quem eu amo não é proteção. É posse. Jeremy ajoelhou-se diante dos meus pais, num gesto de humildade e determinação. Não posso prometer que nunca teremos dificuldades financeiras. Ninguém pode prever o futuro. Mas posso prometer que sempre colocarei a felicidade e o bem-estar da Sierra em primeiro lugar. Enfrentaremos tudo o que vier como parceiros. Meu pai olhou para Jeremy por um longo momento, vendo-o de verdade, talvez pela primeira vez. Você realmente a ama tanto assim, o suficiente para encarar o pai furioso dela e se manter firme. Jeremy assentiu sem hesitar. Eu enfrentaria qualquer coisa por ela. Algo mudou na expressão do meu pai, um leve abrandamento ao redor dos olhos. Eu estava errado sobre você, admitiu ele, as palavras claramente difíceis de pronunciar. E eu estava errado sobre como lidei com esta situação. Vincent, que observava em silêncio, sorriu gentilmente. É preciso ser um homem forte para admitir quando está errado, Sr. Turner.
Mais forte do que alguém que nunca comete erros. Meu pai se levantou e estendeu a mão para Jeremy, que se levantou para aceitá-la. Não posso prometer que não vou me preocupar com o futuro da minha filha, disse meu pai. Isso é prerrogativa de pai. Mas posso prometer respeitar o relacionamento de vocês e apoiar o casamento de vocês. A tensão que enchia nosso pequeno apartamento começou a se dissipar, substituída por uma esperança cautelosa. Minha mãe enxugou as lágrimas e me abraçou com força. Sinto muito, querida, sussurrou. Ficamos tão presos aos nossos medos que esquecemos o que realmente importa, a sua felicidade. Quando Vincent se preparava para ir embora, tendo testemunhado o início da nossa reconciliação, meu pai o interrompeu. Obrigado, disse-lhe simplesmente, por compartilhar sua história e por dar uma chance à minha filha e ao meu futuro genro quando eu não a dei. Vincent assentiu em reconhecimento. Às vezes, todos nós precisamos de um lembrete do que realmente importa na vida. Nunca é o tamanho de uma conta bancária ou o prestígio de um cargo. É sempre o amor que damos e recebemos. Quando a porta se fechou atrás de Vincent, olhei para meus pais e Jeremy, sentindo como se tivéssemos acabado de superar uma tempestade terrível e emergido, abatidos, mas intactos, do outro lado. Ainda havia cura a ser feita, confiança a ser reconstruída. Mas a base para a reconciliação havia sido lançada, graças à intervenção inesperada de um estranho que reconheceu em nossa história ecos de seu próprio passado. 6 meses depois, em um dia perfeito de outubro, com folhas douradas e carmesim criando uma catedral natural nos jardins da Rosewood Estate, eu estava com meu pai na entrada do corredor. O local não era tão luxuoso quanto planejado originalmente, mas era lindo de uma forma mais significativa. Jeremy e eu havíamos trabalhado com Vincent para criar uma celebração que realmente refletisse nossos valores e relacionamento, gastando nosso próprio dinheiro, além do desconto oferecido por Vincent. Meu pai, com uma aparência distinta em seu smoking, segurou meu braço com uma gentileza que transmitia orgulho e remorso. Nos meses que se seguiram ao nosso confronto, tivemos muitas conversas difíceis, mas reconfortantes. Ele passou a conhecer Jeremy como pessoa, não apenas como um demonstrativo financeiro, e até investiu na expansão da galeria de Jeremy não como um gesto de controle, mas como um genuíno voto de confiança em sua perspicácia empresarial. Você está linda, Sierra, disse meu pai, com a voz carregada de emoção. Sinto muito por quase ter arruinado este dia para você. Apertei seu braço para confortá-lo. Mas você não o arruinou. De uma forma estranha, o que aconteceu tornou o dia de hoje mais significativo. Estamos todos aqui por escolha e amor, não por obrigação. Quando a música começou e começamos a caminhar pelo corredor, vi Jeremy me esperando, com os olhos cheios de amor e promessas. Nossa jornada até aquele momento havia sido inesperadamente tumultuada, mas emergimos mais fortes, tanto como casal quanto como parte de uma dinâmica familiar recém-configurada. A cerimônia foi simples, mas profunda, com votos que nós mesmos escrevemos, reconhecendo tanto os aspectos fáceis quanto os difíceis do compromisso. Quando o celebrante nos declarou casados, os aplausos dos nossos convidados, que nos apoiaram profundamente, foram como um bálsamo. Após meses de tensão e incerteza, durante a recepção realizada no salão de baile lindamente restaurado de Rosewood, meu pai pediu o microfone para um brinde. Senti uma pontada momentânea de ansiedade, imaginando o que lhe diria, mas Jeremy apertou minha mão para me tranquilizar. Meu pai pigarreou, olhando para os convidados reunidos, muitos dos quais desconheciam o drama que precedera aquele dia. Quando minha filha nasceu, começou ele, fiz uma promessa silenciosa de protegê-la de todas as dificuldades e dores. À medida que ela crescia, eu pensava que sabia o que era melhor para ela, o que a faria feliz e segura. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os meus. Eu estava errado. Um murmúrio percorreu a multidão diante dessa admissão inesperada. Quase perdi minha filha porque não conseguia enxergar além dos meus próprios medos e preconceitos, continuou ele. Eu achava que amor era sobre controle e proteção, mas Sierra e Jeremy me ensinaram que amor verdadeiro é sobre confiança e aceitação. Ele ergueu o copo em nossa direção. À minha filha e ao meu novo genro, obrigado pelo perdão e por ensinarem a este velho que a felicidade não pode ser comprada ou planejada, apenas reconhecida e valorizada quando aparece. Que seu casamento seja repleto da sabedoria e da compaixão que vocês já demonstraram por este pai imperfeito. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu abraçava meu pai, sentindo as últimas paredes entre nós ruírem.
Minha mãe se juntou a nós, sussurrando desculpas e carinho em meu ouvido. Nos meses que se seguiram ao nosso casamento, a cura continuou. Meus pais e a família de Jeremy, inicialmente estranhos uns com os outros, gradualmente desenvolveram uma amizade genuína baseada no amor que compartilhavam por nós e no reconhecimento tardio de quão semelhantes suas trajetórias de vida haviam sido. Jeremy e eu canalizamos nossas energias criativas para lançar uma joint venture, um estúdio de design que combinava minha expertise em interiores com suas conexões artísticas. Para nossa surpresa, meu pai se tornou um dos nossos maiores defensores, apresentando-nos aos seus parceiros de negócios não como um gesto de controle, mas como uma crença genuína em nossos talentos. 6 meses depois do nosso casamento, meus pais nos convidaram para jantar na casa deles. Enquanto estávamos sentados na sala de jantar, onde tantas conversas tensas haviam ocorrido, minha mãe serviu meus pratos favoritos da infância e meu pai abriu uma garrafa de champanhe. Temos um anúncio, disse ele, parecendo mais relaxado do que eu o via há anos. Sua mãe e eu temos refletido sobre nossa própria jornada, minha mãe sorriu, pegando a mão dele. Percebemos que, em nosso esforço para lhe dar uma vida melhor do que a que tivemos, esquecemos de contar a beleza das nossas primeiras lutas, como elas fortaleceram nossos laços e nos ensinaram o que realmente importa. Então, decidimos renovar nossos votos, continuou meu pai. Uma cerimônia simples que celebra não apenas a vida confortável que eventualmente construímos, mas também o começo difícil que nos tornou quem somos. E ficaríamos honrados se você e Jeremy nos ajudassem a planejá-la. O pedido me fez chorar novamente, representando, como de fato aconteceu, uma reversão completa da dinâmica de controle que havia causado tanta dor. Adoraríamos, respondi, sentindo a mão solidária de Jeremy em meu ombro. 1 ano após o dia do meu casamento, enquanto reflito sobre a jornada que todos nós percorremos, fico impressionada com as profundas lições aprendidas por meio de conflitos e reconciliações. Aprendi que, às vezes, aqueles que mais nos amam podem nos ferir profundamente, muitas vezes porque o medo da nossa dor o cega para nossa força. Descobri que defender firmemente a própria verdade, mesmo quando dolorosa, acaba criando relacionamentos mais autênticos do que a essência jamais conseguiria. O mais importante é que percebi que os verdadeiros laços familiares não têm a ver com controle ou condições, mas sim com o crescimento conjunto por meio do conflito e do perdão, permitindo que cada membro siga seu próprio caminho com dignidade, ao mesmo tempo, fornecendo apoio em vez de direção. Se a minha história ressoa com você, talvez você esteja enfrentando seus próprios conflitos familiares ou relacionamentos condicionais. Lembre-se de que limites são atos de amor, tanto para você quanto para aqueles que precisam aprender a respeitar sua autonomia. E, às vezes, a atitude mais amorosa que você pode ter por alguém que tenta controlá-lo é recusar-se amorosamente a ser controlado. Você já teve que enfrentar familiares que achavam que sabiam o que era melhor para você? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se essa jornada tocou seu coração, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que defender a própria verdade não é egoísmo, mas sim necessário para que relacionamentos autênticos floresçam. Obrigado por testemunhar minha história e que seus relacionamentos se fortaleçam por meio da honestidade e do respeito mútuo.